Olá pessoal, boa noite, já passando da meia-noite no dia de hoje. Mais um vídeo exaustivo, né? Um vídeo atrás do outro. Isso pode cansar alguns, pode servir de alimentação para outros. Enfim, cada um vai avaliar conforme quiser. Mas eu só achei importante esse vídeo, destacar esse vídeo. Eu vou falar mais sobre mim, mas você pode comparar e fazer uma análise paralela com você mesmo ou com alguém que você conhece. Esse mundo me trata nos dois extremos, do bom e do mal, da glória e da desonra, do respeito e da humilhação. Esse mundo me trata assim. E os poderosos do mundo e aqueles que têm uma comunicação bem próxima com eles já sabem disso há muito tempo. E é por isso que eles não se impressionam comigo, me respeitam, porque eles me respeitam em uma parte, me desrespeitam em outras, assim como quem controla o mundo faz comigo. Sabe como o mundo me trata? O mundo me coloca num pedestal lá em cima e depois me joga lá para baixo. E ele vive fazendo isso. Eu até estava ali deitado na minha cama e o que me motivou a fazer esse vídeo foi pensar no seguinte: simbolicamente, representativamente, esse mundo me dá uma Ferrari com porta de Fusca, com volante de Fusca, com banco de Fusca, com assoalho de Fusca, com um motor, com um volante de ouro e um câmbio enferrujado, né? É assim que esse mundo me trata, certo? Ele me dá uma roda do lado esquerdo enferrujada e a roda do lado direito de prata. Ele me dá uma roda da traseira esquerda de latão e a roda do lado direito de diamante. É assim que esse mundo faz comigo, e quem conseguir me acompanhar por mais tempo e mais de perto vai perceber e vai experienciar isso, conhecendo as coisas que acontecem comigo, as coisas que acontecem comigo e que vão acontecer. Você vai perceber isso, que esse mundo me presenteia com os dois extremos. Mas ele obviamente faz isso com muitas pessoas. Eu até estava pensando na seguinte comparação: esse mundo me trata, e acredito que com certeza ele deve fazer isso com muito mais pessoas, cada um vai poder confirmar isso, da seguinte forma: a comparação que a gente pode fazer é como um clube de futebol. Então um clube de futebol ele vai e aplica uma goleada num time importante e forte. Mas depois, pouco tempo depois, ou algum tempo depois, ele vai e sofre uma derrota esmagadora, né? É assim que esse mundo me trata e acredito que deve fazer com muita gente também. Mas como eu estou mais em evidência, mais em relevância no cenário, em todos os cenários desse mundo, isso se aplica ainda mais a mim, certo? Então ele vem e te dá aquele prato com uma carne de picanha, com as melhores carnes possíveis, com aquela maionese bem feita, e depois vem te dar aquele prato cheio de osso e de coisas que você não gosta, né? Então esse mundo faz isso com você. Ele te trata como um rei, logo depois te trata como um cachorro
como um mero animal, como um vira-lata. É assim que esse mundo faz comigo. Ele te coloca lá em cima e depois te coloca lá embaixo. Ele te dá uma roupa de marca e depois uma roupa remendada, furada, rasgada. É assim que esse mundo faz comigo, literalmente, tá? Isso não é simbólico, isso é literal, isso acontece na prática. Ele te dá uma esposa atenciosa, carinhosa, depois tira essa esposa literalmente na morte e te dá outra, às vezes inferior ou superior, não sei. Ele te dá um filho legal, mas te dá um outro que te dá trabalho, que te dá problemas, né? O mundo faz isso com a gente, comigo. Ele está já no script, já delineado, tudo já está tudo programado para isso acontecer conforme o tempo for passando. É como um clube de futebol, né? Ele tem um ano ali que ele ganha aquele título mais importante. Um clube de futebol é assim, né? E para quem não sabe como funciona o futebol, vai entender, não vai entender. Mas o ano de um clube de futebol é glorioso, cheio de conquistas. Passa algum tempo ou logo depois, aquele ano de rebaixamento, de derrotas atrás de derrotas, de mau aproveitamento, de fase ruim. Então, o mundo me trata como um clube de futebol. Aquela fase do clube que dá tudo certo, aquela fase do clube que dá tudo errado, né? E o clube não tem mérito nenhum nas suas conquistas. É tudo algo que ele ganhou dos poderosos desse mundo, né? Então o clube foi lá, aplicou uma goleada. Os jogadores jogaram bem. O técnico fez uma boa escalação, fez uma boa armação da equipe. Isso não passa de mera balela, de mera enganação teatral. Na verdade, os poderosos determinaram que naquele dia seria daquele jeito, naquele ano aquele clube teria aquele aproveitamento, teria aquelas conquistas. Foi tudo algo presenteado, algo dado por poderosos que controlam isso, e não só o futebol, mas todo o campo mundial, inclusive o individual, o humano de cada pessoa. Certo? E no meu caso não é diferente. Meu vídeo já está passando de 7 minutos, acho que vocês conseguiram entender, né? Então o mundo faz assim. Esse mundo te dá um Fusca com uma roda de Ferrari, com um radiador de BMW e uma bateria de Fiat 147. É literalmente na aplicação humana assim que ele faz com a gente, certo? Então ele te dá uma vida longa, mas com inúmeras perdas pelo caminho. Ele te dá alegria, aquela alegria extasiante, mas ele causa aquelas perdas inumeráveis na sua vida, né? Ele te dá aquele momento de auge financeiro, mas ele vem depois de um tempo e te derruba e deixa você desempregado por um tempo e assim por diante. Esse mundo, os poderosos cientistas desse mundo que controlam todo o sistema que você imaginar, eles são os causadores desses males. Eles te dão um olho que funciona bem, ajustadinho, e aquele olho defeituoso, aquele olho decaído. Eles te dão uma voz maravilhosa, mas alguma outra parte do corpo toda desonrosa, toda humilhante. Eles te dão um bom raciocínio, uma boa clareza mental, mas aquele peito murcho, aquele peito minúsculo e assim por diante, né? Algumas pessoas, não por méritos, mas por sorte meramente, por muita sorte, ou então por um conhecimento muito alto das regras, eles
se dão muito bem em muitos aspectos da vida, mas no geral não é assim, né? No geral, eles valorizam o que você tem de bom e te humilham, zombam de você, das coisas ruins e negativas que você possui. Então, esse mundo te glorifica e te rebaixa e te humilha. Ele faz isso propositalmente e de modo constante durante toda a sua vida. Certo? Era isso que eu queria declarar. Comece a observar isso na sua vida e você vai perceber. Talvez você não entenda por que algumas partes são boas, por que outras partes são ruins, mas algumas coisas você pode começar a desconfiar, a suspeitar do porquê. Certo? Não é Deus, porque Deus, quando ele abençoa uma pessoa, ele não faz isso, né? É claro, sem motivo, né? Por exemplo, Jeová abençoou muito Davi, mas também o puniu, né? Devido a algumas atitudes dele. Então, Jeová faz isso com relação às nossas ações, ao nosso comportamento, não a meramente coisas artificiais, superficiais e abstratas como esse mundo faz. Jeová faz isso por motivos justos, por motivos corretos e embasados em coisas que são realmente válidas. O mundo não faz isso, né? Certo? Quando Jeová abençoou Davi, abençoou generosa e abundantemente. Mas quando ele o puniu pelos seus erros, ele o puniu também de modo severo, até mesmo de modo firme, porque Jeová é assim. Então, esse mundo, os poderosos cientistas desse mundo, eles se espelham muito nas atitudes do Deus verdadeiro, porque eles sabem que ele existe, né? E eles se espelham muito nas atitudes do Deus verdadeiro, mas de forma distorcida e de forma totalmente humana, conforme eu fiz no outro vídeo. Então, eles se elevam como Deus, e de fato são deuses devido ao grande poder que têm, e eles não abrem mão dessa posição e querem exercer essa função de deuses. E como deuses, eles dão o bom, mas dão o mal também. Certo? É assim que esse mundo funciona. Eu poderia discorrer muito mais sobre esse assunto e citar muito mais exemplos, muito mais aplicações. Você vai poder comprovar isso, se certificar disso na sua vida, de alguma forma, e na vida daquelas pessoas que você conhece também. Certo? Comece a observar, seja um bom observador e repare nisso. E se você acompanhar o que acontece comigo no dia a dia, você vai ver como isso é verdade. E se você acompanhar os acontecimentos que ainda acontecerão comigo daqui para frente, você vai presenciar que isso realmente é verdade. Certo? Então esse mundo, ele te coloca num pedestal, num cargo elevado, mas depois te joga na sarjeta, te rebaixa, assim como eles fazem com todos os clubes de futebol que existem no mundo inteiro. Alguns clubes de futebol são mais gloriosos que outros, assim como a vida de algumas pessoas são mais gloriosas, são mais bem-sucedidas, são mais sortudas do que a de outros. Então, a vida, na verdade, é um mundo, um campeonato de futebol. Você observa que algumas pessoas elas são tão azaradas na vida, são tão insignificantes, como aquele clube de série C, de série D, e de que nem tem uma série, né? Então a vida é assim. O futebol, na verdade, ele é um retrato da sociedade e de como ela funciona, certo? É por isso que o futebol é tão usado e tem tanto destaque no mundo político, no mundo midiático, na imprensa, porque ele reflete o que acontece na realidade. Tem até um hino de um campeonato, é até recente, né? A vida é o seu jogo, ele fala alguma coisa sobre isso, né? Quer dizer, a vida é o seu jogo, não. O jogo é a sua vida, ele fala alguma coisa relacionada a isso.
de um hino de um campeonato paulista. O hino do campeonato paulista, quando os clubes estavam entrando em campo, parece que era tocado esse hino, que na verdade aquilo ali é realmente a realidade, né? Os clubes de futebol tem alguns que estão lá em cima, tem outros que estão numa classificação, numa série mais avançada, e outros estão naquela situação rebaixada, e alguns estão rebaixados no rebaixamento, na fase de rebaixamento. Então, as pessoas têm assim, tem alguns que estão lá em cima, estão na série A, tem outros que estão na série C, estão na série D, e é assim que funciona. O futebol é um retrato da realidade de todas as pessoas, da situação, não de todas as pessoas, da situação das pessoas na vida. Certo? Esse foi o vídeo, pessoal. Desculpa por estar postando tantos vídeos, mas acredito que o conteúdo deles, pelo menos, seja relevante e seja verdadeiro, tá bom? Um abraço, pessoal. Boa noite a todos.